O Campeonato Nacional de Velocidade está de volta para a época 2023 e foi o muito técnico circuito do Estoril que acolheu a jornada inaugural. Entre o Estoril e Portimão se vão dividir as jornadas do CNV. Um fim de semana cheio de animação, houve também captação de jovens para a modalidade aqui no Estoril. Voltaram a ouvir-se os motores. E houve também a jornada inaugural, agora da nova Copa Dunlop RR Cup, a antiga Copa da BMW, agora aberta a todas as marcas de Superbikes. Os pilotos na grelha de partida para a primeira corrida da Taça Luís Carreira e troféu Naked Bikes, com as diferentes classes em competição. Domínio para João Curva, que venceu à geral, mas com Duarte Amaral coladíssimo à sua roda, cortaram a meta quase em execo. À geral, o terceiro foi Frederic Bottolieri. Na Taça Luís Carreira, na classe Superbike, vitória a sorrir a André Capitão, que aqui vemos. Raul Felgueiras saiu vitorioso das SS e Rodrigo Amaral venceu na classe Open do TLC. Aqui estão os pilotos no pódio. Quanto às Naked Bikes, classe 2, domínio nessa classe para o piloto Frederic Bottolieri. Ficou à frente de Romain Berton na classe 2, destacadamente, resto. E na classe 1 foi de facto um despique intenso entre João Curva e Duarte Amaral. Pilotos BMW. Paulo Vicente conseguiu o último lugar de pódio. Menos de uma décima de segundo a separar os dois pilotos. Diz bem da intensa luta nesta classe 1 das Naked Bikes. Entre João Curva e Duarte Amaral. Aqui vemos João Curva nas imagens. Piloto que conseguiu dupla vitória no Estoril na prova inaugural e aqui Duarte Amaral e João Curva quase em execo a cortar a linha de meta. E as máquinas estavam prontas para a segunda corrida do fim de semana nesta competição TLC e Naked Bikes. Os pilotos a alinharem na grelha de partida e o arranque da segunda corrida. Tudo muito idêntico ao dia anterior, com os pilotos que conseguiram a proeza da vitória a repetirem também a vitória no dia seguinte. Voltou a dominar João Curva, mas desta vez não sobre Duarte Amaral, que acabou por não classificar, mas sim sobre Frederic Bottolieri, que voltou a vencer no que toca à sua classe, a classe 2 das Naked Bikes. Rodrigo Amaral venceu na classe Open, André Capitão nas Superbike e Raul Felgueiras, que vemos nas SS, isto na Taça Luís Carreira. Quanto à classe 2 das Naked Bikes, voltou a vencer Frederic Bottolieri de forma folgada sobre Romain Berton. 5 pilotos da classe 2 do troféu Naked Bikes. Mais uma vitória para Frederic Bottolieri. E na classe 1, João Curva voltou a dominar, venceu de forma mais folgada desta vez. À geral sobre Frederic Bottolieri e na sua classe sobre Paulo Vicente. Ricardo Almeida ficou com o último lugar de pódio. Mais de 4 segundos de diferença para João Curva. Aqui o vemos a cortar a meta à frente de Paulo Vicente, da sua classe. E aqui está o piloto vencedor a ser acarinhado pelos seus colegas. E aqui no arranque de campeonato também a iniciativa da Federação de Motociclismo de Portugal, em parceria com o Motor Clube do Estoril e a Motoval, uma ação de captação e iniciação ao motociclismo de velocidade para jovens entre os 6 e 12 anos de idade. Máquinas prontas para a primeira corrida das 85 GP Moto 4 e Mir Moto 5. E os campeões em título começaram muito bem o campeonato, quer nas Moto 4, quer nas Moto 5, já que venceram a primeira corrida. Nas Moto 5, Lourenço Vicente foi sempre líder isolado desde o início até ao fim. 55 segundos aproximadamente de diferença para o segundo, Martim Lourenço. Guilherme Moreira ficou uma volta de distância no posto mais baixo do pódio. Nas Moto 4, Pedrinho Matos não deu hipótese, já tinha dado boas indicações, conseguiu a pole nos treinos. Alexandre Cabá foi segundo e viu-se incapaz de fazer frente ao seu rival. Perdeu em média 2 segundos por volta. Terminou em segundo. Gonçalo Melo foi terceiro. Estava na terceira posição, depois baixou o ritmo, perdeu a posição, voltou a ganhar a Tiago João.
e acabou no terceiro lugar. Vitória destacada para Pedrinho Matos. Cá está o piloto no pódio a celebrar a sua vitória. A segunda corrida voltou a ter os mesmos protagonistas em Moto 4 e Moto 5, dupla vitória nesta jornada inaugural para os detentores do título. Lourenço Vicente, à semelhança da primeira corrida, foi líder isolado desde o início até ao fim, venceu sem oposição, foi quarto à geral. Martim Lourenço seria segundo classificado e desta vez Martim Patrício subiu ao posto mais baixo do pódio. Domínio em Moto 5 para Lourenço Vicente. Na primeira qualificação ficámos em primeiro, na segunda também. Na corrida de ontem fiquei em primeiro também. Foi uma boa corrida. Foi sempre liderado do princípio ao fim. Hoje também foi a mesma coisa, o Tag Rafa a cair à minha frente. E foi este o meu fim de semana e quero agradecer aos meus patrocinadores, à Sakiyami e à Liquimoli. E aqui estão os jovens pilotos no pódio. Nas Moto 4, dando sequência ao dia anterior, Pedrinho Matos voltou a ter uma performance incrível. A volta mais rápida dos treinos cronometrados pertenceu-lhe. Assumiu logo a liderança com um arranque incrível no início da segunda corrida. Manteve essa liderança até ver a bandeira de xadrez. Alexandre Cabá não pôde fazer melhor com a sua Bion 150, bem tentou, mas de facto um andamento superior para Pedrinho Matos. Alexandre Cabá voltou a ser segundo, a 15 segundos do vencedor. Gonçalo Melo fez terceiro lugar, muito próximo de Alexandre Cabá. Foi uma grande prova. Estas as posições à oitava de 10 voltas, devido à bandeira vermelha que se mostrou aos pilotos por queda do jovem Guilherme Moreira em Moto 5 na curva 4 do Estoril. Consegui fazer a pole sábado e ganhar a corrida. Hoje foi igual, consegui fazer também a pole e ganhar a corrida também. Quero agradecer à minha equipa, ao meu mecânico e aos meus patrocinadores e às pessoas que estão-me a apoiar. Bem preenchida a grelha de partida para a corrida de sábado da Copa Dunlop Motoval, com duas classes em competição. Aqui na primeira curva, o pelotão ainda muito compacto. Ricardo Rodrigues, na classe 1, teve vida facilitada. O piloto da Yamaha R6 arrancou logo à frente, depois de ter sido o mais forte na Superpole 2. Lá atrás, Sérgio Fajardo em Suzuki e Bernardo Aguiar em Yamaha R6. Protagonizaram um animado duelo para a obtenção do segundo lugar. Bernardo Aguiar primeiro à frente nas 6 primeiras voltas. Fajardo atacou à 7ª passagem pela linha de meta. Ainda havia 3 voltas pela frente. Bernardo Aguiar conseguiu recuperar o segundo lugar. Sérgio Fajardo ficou na 3ª posição. Vitória para Ricardo Rodrigues na classe 1, que chegou mesmo a andar em luta com os opositores da classe 2. Na classe 2 das máquinas mais potentes, o vencedor foi Nelson Cruz. Ele que já tinha levado de vencida as 2 corridas da Superpole. Mas não foi fácil a sua vitória. Hugo Lopes, na BMW BLRR, foi o primeiro a oferecer luta ao vencedor, ao saltar da 2ª posição da grelha para liderar a prova. Rafael Ribeiro também chegou a liderar a prova durante 4 voltas. No entanto, Nelson Cruz veio a recuperar e acabou por triunfar com mais de 1 segundo de vantagem sobre Rafael Ribeiro. Luta também para o terceiro lugar, último de pódio, entre Rui Palma e Hugo Lopes. Hugo Lopes conseguiu o terceiro posto a pouco mais de 1/10 de segundo de distância. Bem mais acidentada foi a segunda corrida da Copa Dunlop Motoval, com várias quedas. A de Nelson Cruz, isolada à 2ª volta, e à 9ª volta, na travagem para a parabólica interior. Os pilotos desta classe, a classe 1 que estamos a ver, Manuel Junqueiro e Gonçalo Fernandes, envolveram-se e tiveram uma queda que levou a ser mostrada a bandeira vermelha, e por isso contam as classificações à passagem pela 8ª volta. Sendo que na classe 1, Ricardo Rodrigues, alheio a tudo isto, venceu com facilidade, repetiu a vitória, foi quinto à geral, ficou à frente de Bernardo Aguiar. Último lugar do pódio para Tomás Pio na classe 1. Na classe 2, o vitorioso do dia anterior, Nelson Cruz, teve no início da segunda volta uma queda isolada. O piloto ficou bem atrasado. Disso tirou proveito o piloto Rafael Ribeiro, que conseguiu ultrapassar o Rui Palma antes da interrupção, deixando Rui Palma a meio segundo de diferença. A fechar o pódio da classe 2, Hugo Lopes, que tinha partido da 10ª posição da grelha,
e com um andamento muito sólido foi subindo na classificação. Refira-se que Nelson Cruz conseguiu depois recuperar até terminar em 7º à geral. E aqui no Estoril, a estreia da Dunlop RR Cup, antigamente denominada BMW Dunlop Cup, depois de 12 anos com esse nome, agora Dunlop RR Cup. A Copa está aberta agora a todas as marcas de Superbike do mercado e tem várias classes em competição. Aqui a primeira jornada, o pelotão voltará ao Estoril, passará por Portimão e depois por 2 circuitos espanhóis de Albacete e de Jerez. Este é Ivan Alonso, foi o vencedor da classe Stock. Várias classes para novos também e veteranos. Em Stock veteranos, José Rodrigues foi o vencedor. Em Superbike novos, Diego Belhas venceu à frente de Carlos Ponte. E em Superbike veteranos, Raul Ruiz, na sua BMW, venceu. José Gafanho ficou na segunda posição, José Palácios no último lugar de pódio. E em Superbike, João Rego venceu também à geral. João Rego corre também no campeonato português. Ficou à frente de David Iglesias e de René Recorrei, último lugar de pódio. Aqui está João Rego, vencedor. Os pilotos das Super Sport 300 a prepararem-se para a primeira corrida do fim de semana na estreia do campeonato. E os 2 primeiros classificados da época passada estiveram em grande na primeira corrida com um duelo muito interessante, praticamente colados um ao outro na maior parte das 14 voltas da corrida. Primeiro até começou Diniz Borges à frente, mas com Tomás Alonso sempre no seu encalço. Os pilotos colados a disputarem de forma intensa a primeira corrida das Super Sport 300. No entanto, azar para Tomás Alonso, campeão em título, já que depois da sua Kawasaki 400 começar a falhar entre a parabólica interior e a variante de Senna, teve mesmo que abandonar. Foi um final, digamos, inglório, depois de um duelo tão interessante. Ficou à frente de Martim Jesus e de Rafael Damasio, segundo e terceiro, respectivamente. Com andamento bem mais lento, estes 2 pilotos. Martim Jesus ficou a mais de 30 segundos de Diniz Borges. Rafael Damasio ficou na terceira posição, mas a mais de 1 minuto e 24 segundos. Bem mais lentos estes pilotos. E cá está o vencedor da primeira corrida, Diniz Borges. Muito público presente para assistir a mais uma emocionante corrida de Super Sport 300. Aqui as máquinas da Quaresma Racing Team, que não teve um fim de semana assim com muita sorte, já que houve 2 abandonos de Tomás Alonso e ainda uma queda nesta segunda corrida de Rafael Damasio. Foi mais um duelo intenso entre Tomás Alonso e Diniz Borges, mas a sorte voltou a não estar do lado do campeão nacional, já que à 14ª volta, tal como aconteceu no dia anterior, teve que abandonar e voltou a oferecer de bandeja a vitória a Diniz Borges. Piloto da RAM Motor Racing venceu à frente de Martim Garcia a 21 segundos e Martim Jesus a mais de 29. Eu trabalhei bastante durante toda a pré-temporada, onde treinei vários exercícios que não treinava e muito mais frequente. E como podemos ver, consegui os resultados que eu queria obter, conseguindo 2 primeiros lugares nas 2 corridas. Estou bastante contente. Hoje a corrida foi um pouco mais complicada, onde havia bastante vento, mas mesmo assim conseguimos rodar num tempo bastante bom, onde conseguimos rodar em 52,4 com estas condições, foi bastante positivo. Na principal classe de Superbike, que conta também com os pilotos da Superstock 600 em pista, houve o regresso ao Campeonato Nacional de Ivo Lopes e não deu qualquer hipótese aos rivais neste início aqui no circuito do Estoril. Quanto às Superstock 600, Gonçalo Ribeiro acabou por cortar a meta à frente, no entanto, acabou desclassificado o piloto devido a irregularidades na sua moto. Assim sendo, o primeiro posto nesta classe de Superstock 600 coube no primeiro dia a Pedro Fregoso, 1 minuto 45.8, melhor tempo de volta. Atrás dele, Corey Tinker. E na terceira posição, Tomás Silva, 3 pilotos em Yamaha R6.
Gonçalo Ribeiro, que esteve a rodar bem próximo dos 4 primeiros à geral, acabou por ser desclassificado e o Vitória sorriu a Pedro Fragoso. Quanto às Superbike, com a presença de Ivo Lopes, a história repete-se. O piloto da BMW 1000 tem de facto um andamento estonteante, conseguiu a pole e depois, arrancou de forma incrível e distanciou-se. Ao cabo de 4 voltas já tinha 21 segundos de vantagem em relação ao segundo classificado. Mas lá atrás a luta era intensa, com o campeão Romeu Leite, Miguel Romão e João Rego a ambicionarem o segundo lugar. Foi de facto uma prova incrível. O piloto João Rego, que este ano também corre a Dunlop RR Cup. Romeu Leite assumia a segunda posição, bem distante de Ivo Lopes, e Miguel Romão acabou por atacar, foi encurtando distâncias. Estiveram a rodar com uma diferença de décimas de segundo, mas Miguel Romão acelerou o ritmo e ultrapassou mesmo Romeu Leite. Uma aposta ganha, já que conseguiu obter o segundo lugar de pódio. Com 2,7 segundos de diferença, Romeu Leite ficou no último lugar de pódio e lá à frente destacado o piloto Ivo Lopes. Um andamento de facto superior, a rodar abaixo do minuto 40. 1 minuto 39.4, melhor tempo de volta para o piloto da BMW. Este ano está-me a correr bastante bem as coisas. O ano passado foi um ano um pouco atípico, as coisas não corriam bem, não porque a gente não quisesse, mas não corriam. Este ano as coisas mudaram bastante e vamos também estar presentes no Campeonato Nacional, assim como for permitido e for possível. Senti-me muito bem, é verdade que desde os testes deste ano a moto mudámos o setting, mudámos também a moto é nova 2023 e consigo estar bastante contente, consigo me divertir em cima da moto, que é o mais importante. E ser muito rápido, já estamos nos tempos que eu fiz o ano passado no Campeonato Espanhol cá, o que quer dizer que este ano, dia 10 e 11 de junho, o Campeonato Espanhol volta cá e eu acho que vou ser mais rápido e vamos ter a vitória com certeza, pelo menos vamos lutar por ela. Em homenagem a Mário Rui Monteiro, fez-se 1 minuto de silêncio e o circuito do Estoril adotou o seu nome neste fim de semana de início do CNV. Bem mais atribulada foi a segunda corrida. Ivo Lopes partiu à frente, levou atrás de si Romeu Leite e também Marco Garcia, piloto das Superstock 600, mas na luta pelo 4º lugar à geral houve um incidente que levou à bandeira vermelha, envolvendo João Rego, das Superbike, e Corey Tinker e Pedro Fragoso, das Superstock 600. Foi na curva 1, à entrada para a 10ª volta, reajuste, terceira corrida para se cumprirem as 5 voltas finais. E no domingo destaca em Superstock 600 para Marco Garcia. O piloto viria a vencer, mas apenas com 56 centésimas de segundo de diferença em relação ao segundo da classe e ao 4º à geral, Gonçalo Ribeiro. Ambos os pilotos na melhor volta a rodar abaixo do 1 minuto 44. O terceiro lugar aqui no domingo para Tomás Silva, nesta classe, todos os pilotos em Yamaha R6. E a intrometerem-se entre os principais das Superbike. Nessa classe, o Ivo Lopes voltou a conseguir a pole para o segundo dia, com uma volta mais rápida, 1 minuto 39.8. Saiu ao lado de Romeu Leite, da grelha de partida, e teve um arranque incrível, já com 2 segundos de diferença logo no fim da primeira volta. Deixava para trás, ao longo da corrida cada vez mais distante, Romeu Leite, o campeão em título. Confortavelmente à frente o Ivo Lopes, piloto da BMW 1000, e pela experiência mostrou aqui também uma performance bem acima dos seus mais diretos concorrentes. Nesta classe de Superbike, o último lugar do pódio coube a Miguel Romão. Na segunda posição ficou Romeu Leite. Viu a bandeira de xadrez a 22 segundos de diferença para Ivo Lopes. Terminou no segundo lugar o campeão em título. Este fim de semana começou muito difícil porque nós tivemos problemas de travão na pré-época e eles continuaram na sexta e no sábado. Foi um bocadinho frustrante porque sabíamos que tínhamos um ritmo muito melhor do que aquilo que mostrámos ontem. Hoje, felizmente, conseguimos resolver o problema e hoje já fizemos uma corrida mais condizente com aquilo que eu acho que somos capazes de fazer.
Depois da etapa inaugural em Fátima, os pequenos pilotos mantiveram-se na região centro do país, mudança apenas no distrito de Leiria para Santarém. O Cartódromo Internacional da região Oeste, no Bom Barral, foi o palco para a segunda jornada da temporada de mini velocidade. Antes das corridas, as habituais e preciosas explicações sobre o traçado e a conduta a adotar em pista. Nas várias categorias procuravam-se confirmações sobre os bons desempenhos conseguidos na jornada de abertura ou, por outro lado, o aparecimento de outros nomes a darem cor à classificação nas diferentes provas. Arrancamos esta pequena viagem com imagens das Minimotos 4.2 e com Martim Vaz de novo a confirmar credenciais. O piloto da Motocruzeiro Racing Academy foi dominante do princípio ao fim. Conseguiu a pole position, a volta mais rápida e depois venceu as duas provas. Aos 7 anos, Martim Vaz continua a evolução no mundo motorizado e com resultados cada vez mais destacados. No Bom Barral, o piloto Brigantino, com o número 5, foi mais rápido que a outra representante do distrito de Bragança e colega de equipa na Motocruzeiro Racing Academy, Sofia Almeida, que fez a estreia na primeira prova do Nacional em Fátima, voltou a ficar no segundo lugar nas duas corridas no Bom Barral. Em apenas 2 etapas do campeonato, a piloto de apenas 5 anos, que compete com o número 17, já soma 40 pontos. No Bom Barral, José Batista fechou o pódio. Nas contas do campeonato e concluídas que estão 2 das 6 provas da temporada, Martim Vaz lidera com 50 pontos, Sofia Almeida tem 40, José Batista 16, Guilherme Pires 13 e Bernardo Peso tem 11. Na classe Open 110, assistiu-se a uma nova demonstração de qualidade de Tiago Tomé. O piloto de 8 anos saiu do Bom Barral ainda mais líder do campeonato. Nas 2 corridas desta segunda etapa do Nacional, Tomé travou um intenso duelo com Tomás Santos, que, à semelhança do que já havia acontecido em Fátima, voltou a ser o maior adversário em pista. Para além das Open 110, realizou-se simultaneamente a mesma classe, mas para motos automáticas. Tal como já tinha acontecido em Fátima, Carlos Almeida conseguiu a vitória e Tomás Oliveira Santos ficou no segundo lugar. Estes 2 pilotos estão separados por 15 pontos no Nacional, 50 para Carlos Almeida e 35 para Tomás Oliveira Santos. Tiago Tomé com o número 86 e Tomás Santos com o número 35 andaram muito tempo praticamente lado a lado, disputando cada metro do Cartódromo Internacional da região Oeste. O dia algo chuvoso no Bom Barral não facilitou a tarefa dos pilotos. Na classe Open 110, João Cancelinha fechou o pódio no Bom Barral, 16 pontos que lhe permitem subir ao 4º lugar do campeonato, com um total de 25. Cancelinha está a 4 do 3º posto, que é ocupado por Dinis Carvalho, com 29. Ele que não foi além do 4º lugar nesta segunda prova da temporada. No final das 2 provas, o piloto de Almada acabou por garantir os 25 pontos da vitória na prova. Tiago Tomé soma agora 50 no campeonato, que lidera, tem mais 10 do que Tomás Santos. Na classe IMR 90, destaque total para Diego Ribeiro. O piloto da EIRM Sintra foi melhor que toda a concorrência. Na primeira corrida, o despique foi emotivo. Diego Ribeiro teve, do princípio ao fim, a companhia de Dinis Seco. Os 2 pilotos cumpriram toda a prova praticamente lado a lado. Dinis Seco, que viria a terminar esta segunda etapa do Nacional na 3ª posição.
A luta pelo primeiro lugar foi renhida, mas acabou por sorrir ao piloto de Sintra, que dá cartas neste que é o primeiro ano em que participa nesta competição. Na segunda prova, Diego Ribeiro destacou-se mais dos outros pilotos. Esteve mais isolado na liderança de uma corrida que viria a ganhar de forma clara. Com os 25 pontos nesta passagem pelo Bombarral, Diego soma agora um total de 38 e está no segundo lugar do campeonato, logo atrás de Tomás Canárias, que tem 45. O piloto com o número 26 foi segundo nesta etapa do Nacional, depois de ter triunfado em Fátima. A fechar o pódio com 33 pontos, após as primeiras duas provas da época, está Martim Vaz, que depois do segundo lugar em Fátima, foi agora quarto no Bombarral. Fechamos com a categoria de Mini GP World Series, onde à partida se sabia que o vencedor não seria o mesmo da primeira prova em Fátima. A ausência de Pedro Matos, que tinha triunfado na etapa inaugural da época, abria espaço para um novo nome na lista de vencedores. Quem aproveitou a não comparência do piloto de Vila Nova de Santo André e atual campeão nacional foi Alexandre Cabá. Nas duas corridas, não deu qualquer hipótese à concorrência. Cabá liderou ambas as provas, do princípio ao fim, deixando para trás Frederico Guimarães, Carlota Caruchinho e Henrique Vicente. Estes três pilotos foram lutando pelo pódio, alternando algumas vezes de posição, tanto na primeira como na segunda corrida. Lá na frente, destacado, Alexandre Cabá garantia 25 pontos nas contas do campeonato. Ele, que já tinha sido segundo classificado na ronda de abertura do Nacional em Fátima, subiu assim à liderança, agora com 45 pontos ao final de duas provas. No segundo lugar surge Frederico Guimarães, que garantiu a segunda posição no Bombarral e soma agora 36 pontos no campeonato. Carlota Caruchinho, que fechou o pódio nesta prova, é também a terceira da geral no Nacional, com 27 pontos. Henrique Vicente, Tomás Carneiro e João Cancelinho foram os outros três pilotos a pontuar nesta prova. A terceira etapa do Campeonato Nacional de Mini Velocidade vai realizar-se em Santo André.